Um outro tema que acho que vale comentar nesse contexto é que muitas vezes a gente é perguntado como é que a tecnologia da urna tem problema de segurança? É essencial que as pessoas compreendam que tecnologia ela é naturalmente imperfeita. Eu sou carioca, né, nasci nas Laranjeiras e sou meio mineiro, a minha mãe é de Minas. Estou perdido em São Paulo já há muitos anos e sou cearense de coração por amigos próximos que eu tenho de lá. E eu estudei em colégio de padres, no São Vicente de Paulo, no Rio de Janeiro, e havia um padre lá que me motivou. Eu tinha acho que uns 12 anos, quando fizemos um curso de eletrônica. O primeiro curso de eletrônica era montar um rádio, na época rádio a válvula. E aquilo então despertou interesse e eu comecei a gostar do tema. Depois, mais para frente, acabei fazendo um curso de rádio e TV, para consertar TV, e aí fui evoluindo no tema técnico. Depois tive um privilégio, porque no prédio onde a minha mãe mora até hoje, morava o brigadeiro Casimiro Montenegro Filho. Então, eu brincava lá na sala dele, né? Os filhos eram meus amigos, o Fábio e o Marcos, e ele sempre dizia, vocês têm que estudar engenharia, vocês têm que ir lá fazer o ITA e tal. Então, por motivação dele, né, eu acabei ficando interessado. Tinha um outro amigo também do colégio que ficou interessado, e o pai dele, então, nos levou para conhecer o ITA no colegial. E aí a gente achou muito interessante o campus, né? Enfim, tinha uma oportunidade de morar lá, e aí você adolescente quer sair de casa, quer uma certa independência, né? E surgiu essa oportunidade. Aí acabei indo fazer engenharia. Casimiro Montenegro Filho foi um visionário, né? Um militar de carreira, e ele tinha o sonho de criar uma indústria aeronáutica no Brasil. E na visão dele, para criar uma indústria, precisava formar pessoas, formar profissionais, construir engenheiros. E ele, então, definiu esse projeto, conseguiu convencer uma opção de gente, apesar das resistências fortes, mas conseguiu que a aeronáutica, então, construísse essa escola. Essa escola começou em 1950, nasceu meio como um spin-off do Instituto Militar de Engenharia, porque o Exército já tinha a sua escola de engenharia, e aí se formou o Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Depois foi criado um campus em São José dos Campos, e o ITA, então, passou a se desenvolver dentro desse campus, e está lá até hoje, é uma escola que deu certo. O ITA foi feito à inspiração do MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Ele conhecia, aí fez uma parceria. Na época, a direção do MIT gostou muito do projeto, gostou da ideia, então professores vieram, o primeiro reitor era um professor que veio do MIT, e com isso se construiu uma jornada, né? Depois eu me formei lá em 1977 e, por força de um grupo de colegas, né, da turma 61, inclusive, me provocaram para que eu assumisse lá uma missão de trabalhar na direção da Associação dos Engenheiros Formados no ITA. Isso foi em 1989. E eles queriam que a gente desse uma renovada naquela entidade que representava os engenheiros. E numa conversa, né, lá com outros colegas, surgiu a ideia de criar uma fundação de apoio de pesquisa e desenvolvimento ao ITA, e aí nós homenageamos o Casimiro. Então a fundação se chama Casimiro Montenegro Filho, nasceu em 1990 por inspiração dele. Aí logo depois que eu me formei, como carioca, ia trabalhar no Rio, né? Eu fazia estágio em Furnas. E um colega um dia me disse, olha, você queria trabalhar com computadores. Eu tinha até tentado entrar na Cobra, que era, digamos, a empresa que tinha sido criada pelo governo no Rio de Janeiro para desenvolver computadores, primeiro para a Marinha, para os submarinos, e depois para o mercado. Mas não havia vaga, eles estavam numa fase que eles não estavam contratando, eu estava, então, buscando uma alternativa. Esse colega falou, olha, eu fui convidado para trabalhar em São Paulo, mas eu não vou mudar para São Paulo agora, você quer? Eu te indico. Aí ele me indicou e acabou surgindo o meu emprego em São Paulo, logo depois que eu me formei, e vim para cá trabalhar numa companhia que depois se chamou Cisco, era Cisco Brasileira, Sistemas e Computadores, né?
Na sequência, eu passei lá um ano, aí fui chamado para trabalhar numa outra empresa, que era da Caderneta de Poupança Delfim, para fazer automação. Na sequência, fui chamado para trabalhar na CID, que era uma empresa que o Matias Maquilini criou naquela época, do Grupo Sharp, que era a CID Informática, também sempre trabalhando em engenharia e desenvolvimento. E aí, junto com colegas, tivemos a ideia de abrir um negócio. E surgiu a nossa primeira empresa em 1981, fevereiro de 81, que foi a TDA, que era uma empresa de fabricação de produtos, primeiro fontes de alimentação, depois terminais de vídeo, monitores de vídeo, e aí surgiu essa jornada industrial, né? Nós fabricamos para muitas empresas produtos ao longo de vários anos. Um pouco depois, em 1989, nós criamos a Prolan, que era uma empresa na área de redes, era uma coisa que estava começando.